Volta, Serginho, volta, volta. Na realidade, eu ia voltar agora pra Ana. Ana, vem cá, cara, como é que surgiu essa coisa da voz na tua vida? Porque eu acho muito louco. Eu assisto teus vídeos, eu dou tanta risada. Foi dublando o desenho do Pica-Pau, ela falou. Não, porque, tipo assim, eu fiz um longa de animação. Então, uma das coisas que mais me divertiu quando a gente fez a Xuxa foi eu ver os dubladores dentro da cabine. E uma das coisas que a gente faz em animação, que eu acho que hoje não está rolando talvez tanto, ou aqui no Brasil, eu não sei como é que eles estão fazendo. Mas, tipo assim, a gente pede para vocês gravarem um dia lá no início do projeto, para eu já começar a pegar todas as expressões de caras e bocas, que você faz um monte. E eu, Não, quase nada. e eu incorporo aquilo no personagem, porque aquilo que você está fazendo encaixa como uma luva no personagem. Quando você estiver fazendo. Eu acho que hoje não estão fazendo assim, mas eu aprendi dessa maneira. Sim. Então, tipo, como é que surgiu isso na tua vida, sabe? Tipo, você descobrir a tua voz e pirar, porque você realmente você pira nela, né? Você... Eu piro e eu faço as pessoas pirarem junto comigo, porque hoje a gente estava dando aula às 10 horas e aí uma das atrizes falou, né, que eu tenho vergonha, às vezes eu sinto que eu travo na hora da criação porque eu tenho vergonha. Cara, não tem que ter vergonha. E o curso todo é justamente, vamos lá, faz careta, aí, brinca. Qual é o problema, entendeu? E ela falando que a dificuldade dela era fazer criança e mais velhas ela até, tipo, ia melhor, assim. Mas quando você pensa em fazer um velho, você vai fazer a voz, é mais contida, mais... Quando você pensa em fazer criança, você tem que buscar dentro. Porque criança é isso, vai afrontar, vai conversar, vai fazer careta pra ti, vai dizer quando não gosta. Né? Então, você tem que deixar fluir. Não dá para ter vergonha. A vergonha é um julgamento, né, que tá ali criticando. É a mente tentando te boicotar, na real, da tua criação. Eu entrei para a locução publicitária em 2011, já estando em Porto Alegre, já feliz da vida, fazendo teatro em Porto Alegre, né, realizando meu sonho. Só que ficar, assim, eu estava muito com medo de não conseguir me manter em Porto Alegre, porque minha família não tinha condições de me manter em Porto Alegre, eu também não queria depender deles, então entrei para a locução publicitária para ter um segundo plano, um plano B para sustentar a minha carreira de atriz. E dentro da locução eu comecei a ver um espaço para fazer locução com voz infantil e voz adolescente. Então me chamavam muito mais para fazer vozes com tipos, né? Eram reais, crianças reais ou voz de adolescente real. E isso me despertou muito esse lugar da criança minha que tirava o negócio lá do desenho e pensava na dublagem. Eu achava que a dublagem era muito distante, mas eu já em Porto Alegre, já trabalhando com voz, pensei, poxa, acho que talvez não seja tão distante assim. O que falta? E me chamaram para fazer um desenho animado de voz original, que ninguém usava esse termo na época, voz original. Mas a gente faz a voz antes e depois é criada a animação. E isso era para um comercial que era super famoso lá no Rio Grande do Sul, que era uma campanha do agasalho, que era o amor é a melhor herança. O amor é a melhor herança, cuide da criança. Enfim, eu assistia quando era criança. E no ano que eu estava lá em Porto Alegre, eles estavam revivendo esse comercial com esses personagens e eu fiz um dos bichinhos. E aquilo para mim foi chocante, porque eu pensei, caraca, eu cantava essa musiquinha no colégio, eu queria ser a voz de um desses personagens e agora eu tô sendo. Que loucura, que maluco. Então, peraí, tá mais próximo do que eu imagino. Então, eu fui desbravar esse mundo, montei meu home studio para fazer locução publicitária e conectei com uma empresa, comecei a me divulgar para fora, tipo, faço vozes caricatas, não sei o quê. Peguei um trabalho na China para fazer voz de brinquedo, com voz em português, né? Mas eram vozes de brinquedo, ali eu despertei muitos lugares dentro do meu aparelho fonador para fazer voz de menino, voz de criança, voz disso, de monstrinho, disso, daquilo, de porquinho. E ao longo do caminho, eu fui entendendo que algumas pessoas vinham pedir para mim uma dublagem de um desenho, assim, assado, mas não tinha uma referência de um outro idioma. E aí eu fui pesquisar em alguns termos lá fora, do voice acting, voice over, aí eu entendi, as pessoas lá fora têm um outro termo que são chamadas quando fazem a voz inicial de um projeto.
E aí, traduzindo para nós, o que mais ficou visto é voz original. Uhum. Então, a dublagem, ela é uma versão de algo que já existe. A gente faz uma versão de outro idioma. E a voz original, a gente faz do zero. É a primeira voz, a voz inicial do personagem. E hoje, o que mais é feito é pega-se, entende qual que é o timbre, qual que é a personalidade desse personagem, a gente faz castings, avalia e tal, pegamos o texto todo, gravamos todo o texto com toda a voz do personagem, todas as melodias de frase e depois vai ser animado. Então a gente só tem o boneco parado, estático, a gente não tem ele se mexendo e bota a voz nele. Eles usam a nossa voz para dar o movimento. E o mais bacana disso é que geralmente as produções são tão conectadas com o ator que a gente faz e depois tu tá imaginando o personagem se mexendo na tua cabeça e tá dando a voz. Quando tu recebe o desenho animado, meu Deus do céu, tu vê tanta coisa que tu tinha imaginado e tu acha, como que eles captaram isso? Às vezes é uma mãozinha que foi pro lado assim, sabe? Que até dentro da cabine tu tá lá e faz uma mãozinha. Como que o animador entendeu isso? É tipo assim, é sem noção. Então, hoje essa voz guia que tu falou é a voz mesmo que ela permanece e é a voz que fica no desenho. Não é só uma voz guia e depois é redublado, né? Uhum. A gente vem depois com o desenho quase pronto para fazer as ADRs, que daí são aqueles sons que ficaram faltando. Ah, tinha que descer do banquinho ou caiu que não deu para usar o do original ou coisa assim. Esse é o encanto da. Agora, a galera abre câmera dentro da cabine para você, quando você está fazendo. Ou não? Abre câmera. Ah, beleza. Abre câmera, porém, é mais para a gente interagir. Não que isso seja gravado e levem para quem está animando. Sério? Porra, mas Sério. é o que a gente mais usava, porque, tipo, Que pena, né? porque isso é que te dá o que o cara já pega, que fica você na voz. Bom, Exato. né? Eu também acho. Eu fiz um trabalho agora de um comercial que eu tô doida para mostrar ele, mas ainda não foi lançado. E aí foi muito interessante, porque o cara pegou um ator de corpo, de animação, assim, de mímica. Uhum. Aí o ator fez todo, que era uma planta. O personagem era uma planta, eu fiz a voz e esse cara fez o corpo, né? E foi muito interessante, porque eu mandei a voz e o cara escutou a voz e ele fez o corpo, aí ele se filmou, aí mandou a gravação dele fazendo o corpo da planta, e tu olha a gravação do cara e olha o comercial. É muito massa de ver, assim. Essa conexão toda da equipe é muito... Eu acho a voz original, assim, muito fantástico. Eu acho muito mais fantástico do que a dublagem, tá? Eu Eu amo a também. dublagem. Eu acho incrível a dublagem, mas a gente tá colocando a voz em algo que já existe, se adaptando, e é muito especial tu pegar um ator que foi lá, ensaiou, foi dirigido, gravou take, outro take, né, e fez, se emocionou, e tu, ali parado dentro do estúdio, tem que passar a mesma emoção, a mesma intensidade através da tua voz. Se o personagem tá correndo um quarteirão, fugindo de um monstro num filme de terror, tu precisa dar essa intenção sem sair dentro do estúdio, sem estar correndo. Tu tá ali ou sentado ou em pé e fazendo, né? Passando só pela emoção. Isso é incrível, fantástico. Agora, a conexão que tem na voz original da equipe toda é uma coisa, assim, fantástica. Eu sou suspeito, porque para mim, eu também, como eu sou de animação, né? Então, voz original para mim é insuperável, não tem como. É insuperável. Eu acho que é essa palavra aí. É. A gente se reuniu agora para fazer na Ultrassom em São Paulo. A gente estava gravando há 1 ano já, cada um da sua casa. A Turma da Mônica, né? O Vamos Brincar, que é a Isso. versão da Turma da Mônica bebê. E a gente, né, conversando, vamos se encontrar todo mundo em São Paulo para gravar ao vivo. Fomos todo o elenco para São Paulo e a gente se conheceu e foi uma energia, foi uma coisa de louco, assim, um amor, uma paixão que a gente estava um pelo outro, um processo tão lindo que a gente estava vivendo, que a gente estava todo mundo tão feliz e tão agradecido. E aí tinham meninas lá que já dublam há muitos anos, Pampam que dubla há 20 anos. Pô, cara, eu não lembro se foi a Pampam que falou isso, ou se foi a outra dubladora, mas comentaram assim, isso que a gente está vivendo aqui, em tantos anos de dublagem, eu nunca vi essa conexão de elenco
sabe, de troca com a equipe, com tudo, esse amor, essa paixão, esse coração que a gente está colocando, isso eu nunca vi na dublagem. Imagina, anos trabalhando, quantas equipes ela pegou. Então, é um diferencial mesmo. O Voz Original tem uma coisa diferente. Mas eu acho que essa vibe que você está falando, vivendo quem já viveu isso lá atrás, eu acho que rola muito do mercado da época, que o mercado da época era muito... Os caras, tipo, eram da mesma área, mas, sabe, Entendi. não tinha sinergia. Então, acho que essa galera nova que está chegando, como o Paulo levantou, vocês, geração mais nova, vocês têm a cabeça mais aberta, sabe? A graça, exatamente, é bom para todo mundo aquilo ali. Não é uma coisa individualista. Mas eu te falo, eu acho que isso aí tudo pega um ranço, porque a gente não tinha muita coisa de animação lá atrás. Sabe? Eu estou falando de década de 80, 90, você não tinha praticamente animação. Tipo, um dos primeiros filmes de animação que eu fui ver aqui tinha uns comerciais e tudo, mas ia para mercado publicitário, aí via publicidade. A gente escolher, não era o cara que estava produzindo o filme que ia te dirigir. É mais duro, né? Então, isso que é o mais legal, porque os projetos menores que eu peguei, que não são tão conhecidos e que às vezes foram, ou virou um projeto para capital, coisa assim, era o cara que ia animar, que era o dono do projeto, que ele mesmo tinha história na cabeça dele e uma paixão pelo negócio. Então, assim, teve projetos que eu entrei que eu nem cobrei meu valor normal, assim, que eu cobraria, né? Eu entrei falando, eu topo acreditar no teu sonho, porque me encantou. O For Hero foi assim, o Defensores do Guard foi assim. A gente fez uma reunião em 2014 para 2015 e ele me contou o sonho e o projeto todo dele, ainda tá aí no mercado já sendo desenvolvido. Eu falei, cara, eu não vou te cobrar. Eu faço as vozes dos 5 personagens, eu quero estar contigo. Hoje eu faço parte do projeto, faço parte da empresa, né? Então, porque ele também tinha um coração grande, para ele foi importante, para mim foi importante, a gente cresceu junto, e é isso, eu acho que eu prezo muito por esse lado, assim, de estar trabalhando com pessoas que têm coração, porque não é só dinheiro, dinheiro a gente precisa, dinheiro é o que faz a gente comprar as coisas, faz a gente estar aqui vivendo na matéria, é necessário, eu quero ficar milionária, Bocuda sempre fala, quero ficar milionária, mas... A conexão e a troca que tu tem com as pessoas é o que fica. Porque amanhã eu não sei se eu vou sair ali na frente e eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã para contar a história. Mas enquanto eu estiver aqui, eu prefiro conectar com pessoas legais. Eu prefiro não passar a perna em ninguém, eu prefiro não passar por cima de ninguém, eu prefiro fazer coisas que o meu coração fique feliz, sabe? E comer brigadeiro no final E de comer semana. muito brigadeiro. A Luísa tem o melhor brigadeiro do universo. Quando ela não tá legal, eu falo, eu vou te buscar, vem comer brigadeiro comigo. Delícia, hein? Mas só uma coisa que eu quero falar. E não precisa nem comentar, Ana, se você não quiser. Eu sei que você dublou um monte de jogos aí de videogame. Eu não entendo muito de videogame, para falar a verdade. Mas, assim, nas minhas pesquisas eu vi que você foi pioneiro em um monte de coisa. Eu queria saber como é que foi ser a primeira menina lá da sua cidade aí na Lan House e jogar CS com os meninos. Caraca, Ana Paula, ele ficou amigo de quem, hein? Ele foi longe. Eu vou além, Ana Paula. Eu vou além. Não, peraí. Eu vou além. Ela ficou tão boa, Luísa, que ela matava todo mundo, até os caras do time dela. Ana Paula, tem que descobrir quem é que contou isso tudo pra ele. Eu acho que eu devo ter ido lá nos além aqui do YouTube de alguma entrevista que eu devo ter dado, que eu devo ter falado. Só pode. Cara, é muito louco isso, porque eu fui uma criança muito revolts, assim, na escola e tudo. Eu não gostava muito de estudar e eu não acho que isso seja uma coisa de eu me orgulhar, não, tá? Mas eu gostava muito de jogar videogame e eu queria estar metida onde diziam que não podia. Ah, tu não pode? Quero, vou, posso sim. E eu adorava videogame, adorava aquilo, e aí era aquela coisa, menino joga videogame, menina brinca de boneca. Por quê? Não quero jogar videogame. Fui a primeira aí no Corujão pra jogar, os meninos tudo me zoando, tipo, não vai saber jogar isso aqui. Aprendi, matei todo mundo. Sensacional, Serginho. Vamos falar
do que você falou aí dos projetos. Tem mais coisa aqui que não vai dar tempo, Vai, Dadá. infelizmente. Tem 6 minutos ainda, vai lá. Então vai. Então vamos lá. O que você tinha levantado a bola, Sérgio? Você não falou que tem mais coisa aí, pô? Não, vamos falar dos projetos. Então vamos jogar para a Luísa para ela falar um pouco da Escola da Voz, que eu acho que é legal a gente conhecer. Embora ela já falou muita coisa durante o papo, mas acho que é bacana ela falar um pouco da escola, como é que a coisa funciona. Tipo o Paulo Eduardo que pede a voz. O que acontece assim, durante 12 anos, né, voltei para o Rio de Janeiro e comecei a trabalhar com voz. E o tempo todo alguém falando para mim assim, você precisa colocar a sua técnica num vídeo, em vídeos e não sei o quê. Porque eu sempre dei aula e tinha sempre estagiário lá no consultório, mas de fato eu acabo inventando e inovando um monte de coisa, eu sou aquariana, né? Então eu estudo aqui, aí eu vejo, tá vendo? A gente já se deu bem por causa disso. Eu estudo aqui, de repente eu vejo que alguma coisa vai fazer bem para um outro negócio, eu adapto tudo e a coisa funciona, enfim. E aí, foi engraçado que há uns 5 anos, a esposa da Mabel, a Rayane, chegou para mim e falou assim, eu estou colocando a Mabel num curso online e eu gostaria muito de fazer isso com você também. Deixa eu fazer o dela e faço o seu. Só que assim, atendia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que horas que eu ia fazer a pimboca dos vídeos. Aí, e eu tenho um problema sério de sentar e fazer uma síntese e organizar o que falar, enfim. Aí começou a pandemia. Quando começou a pandemia, eu tinha tempo. Meus pacientes, a fonoaudiologia não me permitia atender online até então não era uma prática que eu já tinha. Os meus pacientes estavam indo todos arrumadinhos, organizados e vão para o meu consultório uma vez por semana por conta de aparelhos também, porque além de todos os exercícios que eles já fazem em casa o tempo todo, eu tenho eletro, eu tenho laser, enfim, eu vou reconstruindo e dando mais funções, mais resistência e força para a laringe, eu resolvo muita coisa também com os aparelhos. Mas aí eu falei, bom, me vi ferrada. Durante os 2 primeiros meses eu não sabia muito bem o que fazer, né? Deu depressão em todo mundo, aquela coisa. E aí eu falei, bom, eu vou sair do outro lado. Eu comecei a fazer live com um amigo nosso, meu e da Ana. Eu falava, vamos fazer entrevistas com pacientes que eu tenho, porque eu atendo todo mundo de teatro musical e de dublagem. Eu acho que é muita gente que está parada em casa, vamos levantar essa bola e mostrar para as pessoas. E aí eu comecei, em vez de perguntar a respeito de voz profissional, eu falava da vida deles, né? Eu perguntava da vida deles. E aí muita gente que não conhecia, porque eu atendo muita gente que está começando, começou a falar. E aí foi muito interessante, porque a partir daí me encontraram, teve uma moça que me encontrou e falou assim, olha, vamos montar um curso? Aí eu falei, como é que funciona isso? Aí a gente sentou junto, né? Ela do Ceará, eu aqui do Rio, ela organizou tudo comigo, né? O que eu poderia fazer com relação a cada módulo. E aí, devagarzinho nada, eu pegava o fim de semana e ficava o dia inteiro gravando um curso, uma aula atrás da outra. E aí eu acabei fazendo um curso bem completo da minha técnica. Então eu tenho ali a possibilidade de vender um curso muito mais barato do que você fazer fono comigo, por exemplo. Então é tudo com relação a aquecimento, desaquecimento, treinamento, exercício de trato vocal semi-ocluído, congelamento, trabalho de articulação, trabalho de apoio respiratório, exercício de velocidade de fala, tem um pouquinho de tudo. Um monte de depoimentos de pessoas como a Ana Paula, né, de pessoas que eu amo e que são parceiras e que são, enfim, pessoas que são referência para mim. E aí eu consegui colocar isso no mercado e é muito engraçado, porque é um curso que, na verdade, ele me dá base. Por exemplo, se uma pessoa não tem dinheiro, ela compra o curso em 12 vezes, se for o caso, e às vezes eu preciso, sei lá, depois de uns 2 meses ela faz uma consulta comigo para eu adaptar tudo aquilo para o que ela precisa, porque aí fica super individualizado. Então, super funcionou. Eu tenho hoje mais de 500 pessoas na Escola da Voz. É um curso bem completo. E aí, a partir de uns 2 meses atrás, com essa coisa, eu não tenho dinheiro, eu montei um curso pequenininho que se chama O Calor da Voz, que é só de aquecimento e desaquecimento, é bem pequenininho. Só realmente para aquela coisa básica, o que eu preciso fazer todos os dias. E aí super vendeu também. E agora estou montando o de sotaque, porque é uma necessidade. As pessoas também falam, eu não tenho dinheiro. E tem que treinar antes. Treina. Se for o caso, se não der conta de absorver, né, e de resolver o sotaque para determinadas situações, aí vem fazer, de repente, uma sessão comigo. E aí, nesse meio do caminho, aconteceu de eu conversar com a Ana Paula, e a Ana Paula estava aí num processo também, meio de pandemia, não sei o que eu faço, e trabalha para lá, e trabalha para cá, e muda de casa, e separa. Vamos comer brigadeiro. A gente sentava e comia brigadeiro. Tá, agora
um baita de um processo, né? Meu Deus do céu. Tadinha, ela é A maravilhosa. Lu foi um anjo na minha vida, não é verdade? E ela é super perfeccionista, então foi muito engraçado, porque eu falei, vamos montar, Ana, você precisa ser conhecida, porque você é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço em termos de voz criativa, de voz original, de voz caricata, de... Garota, você é muito perfeita. Aí ela ficava olhando pra minha cara, tipo assim, eu falei, Ana, quando você montar um curso, as pessoas vão te procurar não só como locutora, mas porque você tem um curso, né? Você é uma pessoa que ensina os outros. E aí a Ana falou assim, só se você montar comigo, porque ela tem, a preocupação dela é, você precisa preparar a sua voz para você não se machucar. Aí eu falei, tá feito. E aí a gente montou o primeiro curso, e foi muito engraçado, porque ela ficava lá no mundo das ideias, Ana é perfeita, gente, vocês não têm noção que ela é organizada. Aí ela vai, organiza, Vaninha, só vai, cacete, para na frente da câmera e fala. Aí ela falava, tá bem. Aí ela fazia. Daqui a pouco a gente organizava de novo, ela, calma, eu tô organizando, porque, Aninha, faz. E ela, tá bem. E aí foi, e o curso foi, o primeiro modelo foi de um jeito, aí depois a gente fez um segundo modelo, e agora a gente fez um terceiro, que na verdade o preço caiu um monte, a gente deixou a coisa muito, muito acessível, né, Ana? E aí é uma delícia, porque vira família e todo mundo fala desse jeito. Gente, se vocês pegam as minhas conversas com a Ana Paula pelo WhatsApp, vocês choram de rir, sabe? Porque eu tinha vergonha de ficar brincando com a voz. Hoje eu só falo desse jeito, essa menina fala tanta bobagem. Da história que a gente cria nos nossos áudios, não é? Eu era danadinha, né, Ana Paula? Agora eu sou velha. Você presta atenção nessa A sabedoria. gente fala de safadeza com voz de vó. Eu conto dos meus dates pra ela. Ela disse, mas se É uma delícia. Mas o Voz Criativa é um módulo dentro do Escola da Voz? Não, são Não. cursos diferentes. Tá. Escola da Voz é uma coisa, Voz Criativa outra, Calor da Voz é um curso pequenininho e agora vem o Sotaque Neutro. O Voz Criativa é um curso meu e da Aninha, cuidados vocais e como você faz os acessos acontecerem. E aí é uma delícia, né? Porque a hora que você começa a ver a Ana criando, eu acho que vocês devem ter visto ali no Instagram dela, ela fazendo as mudanças de voz, e ela ensina como é que ela chega na voz, como é que ela trabalha para chegar naquela outra. Enfim, é delicioso trabalhar com essa mulher, gente. Aquele teu vídeo que você faz, que você vai da adolescente até o bebê chorando, cara, Maravilhoso. é sensacional. Ana, muito faz a louco, voz da né? criança pequena que eu gosto, faz aquela pequenininha. O que a Lu gosta é quando faz assim que nem sabe falar direito. Fala, assim, Ela se eu adora faz folha, eu fazer. mordo ela. Não, e é Ela legal, não faz isso perto de mim que eu mordo ela. e é legal que ela fala no vídeo, ela fala que usa mais o ar, né? É uma delícia. Viu como é que eu Realmente assisti? é. Viu como eu assisti? Eles estudaram, Aninha. A gente Tá. até fala sobre as profissões da voz, porque eu acho que o que eu comecei tudo isso, um pouco antes da gente lançar o curso, eu dei uma palestra em São José, lá em Santa Catarina. E aí eu falei sobre as profissões da voz, porque o que eu mais sinto, assim, das pessoas que querem entrar no mercado, principalmente da dublagem, é que não sabem o que é a profissão dublagem, né? Exato. E vislumbram de uma forma assim, eu sei imitar o Faustão, ou eu sei imitar vozes, posso fazer dublagem? Opa, saiu minha câmera. Vai voltar. garoto? Deve ter entrado ligação. Não, é porque eu tô com o meu O pu- é o notebook, gato. apagou a câmera, eu tô com webcam, aí se é eu o toco pudim. no cabo, ela Pudim aprontando. podia. Eu achei que era o Pudinha. Olha a cara dele. E aí, eu sentia muito essa necessidade. Eu também, quando vim para dublagem, eu queria dublagem só para desenho animado. E não é assim, não funciona assim. Você entrar na dublagem para ser dubladora só de desenho animado. Os diretores vão olhar para ti e vão falar assim: tá. Né? Você não escolhe. Então, eu senti essa necessidade de falar sobre as profissões da voz. E o nosso curso ele não é para locutor, para dublador, para só voz original. Não é só para esses profissionais. Serve para educadores, quem quer fazer leitura de livro, porque ele é um curso que ensina a acessar espaços vocais para você criar personagens, criar vozes de personagens. Então, para você de fato entender. Como é que eu faço uma voz de criança? Como é que eu faço uma voz de velho? O gato me sabotando aqui.
E esse universo mesmo, criativo, assim, de brincar. E eu uso a palavra brincar, parece que não é profissional, mas é profissional ao mesmo tempo, porque é para você desbloquear, Isso. você entender que existem muitas possibilidades de brincar e entender como que você fala também no dia a dia, né? Ah, eu uso tal e tal melodia, eu geralmente uso essa pontuação, então quando você vai criar para a voz original, você não vai poder usar as mesmas pontuações que você faz no teu dia a dia. O personagem vai ter pontuações diferentes, vai ter melodia de frase diferente, né? Acentuações diferentes. Então, eu me sinto muito realizada assim no projeto Voz Criativa, que eu não imaginava o quanto que eu podia passar para outras pessoas, tipo, das coisas que eu vivia, porque até então, muitas coisas eu tinha vergonha disso, assim. Às vezes eu estava conhecendo alguém a primeira vez e eu tô conversando, daqui a pouco eu já faço umas vozes, aí a pessoa... Em date, isso é horrível, né? Mas tem pré-requisito, Ana, ou qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Cada pessoa vai ter as suas limitações, né? E as suas limitações e as suas, como é que seria o contrário de limitações? Seus pontos fortes. Liberdade. Contrário. Eu posso ter dificuldade e facilidade, né? Tem pessoas que vão ter mais dificuldade para fazer voz de criança, mas vão ter mais facilidade em voz de velho, ou mais dificuldade, enfim. Então, vai depender de cada um. Agora, brincar com a criança interior, trazer para fora isso, de tirar a vergonha, de experimentar coisas novas, é uma experiência criativa. Então, é uma grande brincadeira com muito trabalho. É muito gostoso. Eu acho que quem trabalha com o que gosta não trabalha na vida, né? Tem que botar todo mundo naquele chãozinho de borracha, com um monte de brinquedinho de plástico. Isso seria ótimo. Para as pessoas se soltarem. Cara, mas as pessoas ficam travadas. É exatamente isso. Se a gente tivesse uma versão do curso presencial... Nossa, mas eu ia botar o pessoal exatamente assim, ó, os quadradinhos tudo colorido no chão. Vamos brincar? Um monte de boneco para botar a mão dentro de fazer fantoche. Começa com psicomotricidade, desenvolvimento normal infantil, que aí você vai ver se você não acessa a criança interior. Pronto, a minha primeira pós-graduação ia servir para muita coisa. Porque o primeiro de zoar, cara, quebra. Que na real o conceito da gente aqui. A gente tenta fazer uma coisa na zoação, brincadeira, diversão. Chatice da basta vida, né? Então, tipo. Mas a gente cresce, a gente continua sendo criança, a gente só cresce e aí acha que tem que, às vezes, colocar uma roupa, né? Um terno, adulto, que é o ser adulto, e perde. Tem muita gente que mata essas crianças, né? Interno, assim. Porque tem gente que cresce e fica retardada, e tem gente que cresce e fica divertido que nem a gente, né? Retardado é maravilhoso. A gente se diverte pra caramba aqui, no mínimo. Ai, gente, que delícia. Que delícia. Eu acho que foi uma união muito saudável entre vocês. Muito gostoso. Agora é um absurdo vocês não se conhecerem pessoalmente. Pronto. A gente vai todo mundo lá na nossa cachoeira. Quando vocês se conhecerem pessoalmente, eu quero estar presente também, tá? Quero fazer parte disso, por favor. Nossa, a gente tem que fazer. Vocês não são as primeiras que falam isso, não. A gente vai ser um evento, a gente vai ter que fazer um doc. Pronto. Tá tudo certo. Exatamente. O dia que aconteceu. Serginho, vamos liberar as meninas, né? Vamos. Mas antes a gente precisa de uma gentileza de vocês, mais 30 segundinhos, só para a gente gravar uma chamadinha que a gente já vai começar a contar. Vamos embora. Bora? Então vai, Serginho. Vamos lá. Para a gente liberar as moças. Vamos lá, peraí, deixa eu pegar aqui para eu não me perder. Fala, galera! Não. Fala, galera, beleza? Acabamos de gravar com Ana Paula Schneider e Luísa Catoira e falamos sobre voz original e as técnicas de voz, um papo absurdo. Se vocês gostam dos temas de dublagem a gente falou um pouquinho, mas a parada de criação de voz de personagem é imperdível. Então, Ana e Luísa, a gente sempre pergunta para quem esteve com a gente no voo, como é que foi o voo? Foi tranquilo? Foi... Começa, Aninha. Poxa, eu ficaria mais nesse voo aqui, tava com champanhe liberado aqui, voo, tipo assim, voo para a Europa, né? 12 horas,
bebida liberada, Netflix, foi um voo assim, né? Descontraído, gostoso, nem vi passar. Muito gostoso, gente. Não tem como agradecer, porque realmente é um papo extremamente íntimo, porque o Paulo é um xereta, não sei quem é que ele conheceu. Quero Ele sabe descobrir. de umas coisas que eu não sei, não, mas é Que muito isso? gostoso. É muito gostoso estar com vocês, foi muito, muito bom. E já deixo aqui a mensagem que se vocês precisarem, a gente senta aqui de novo com vocês mais algumas horas. Com Nossa, certeza. era tudo que a gente precisava ouvir. Porque ainda faltou falar da bocuda, falta um monte de coisa. Cara, faltou, Cenas do próximo capítulo. Isso. faltou falar da Aninha, que levou ela pro Multishow, cara. Ah, é. É, a personagem também. Faltou ela bem explicar isso, como, né? faltou ela explicar como assim o Multishow ligou pra ela falando parabéns, você entrou, e ela falou, tem como cancelar? Ele sabe tudo, Ele sabe tudo da minha vida, tô com medo, Paulo. Ai, gente. Obrigado, meninas. Sensacional, meninas. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Nossa, eu que agradeço. Obrigada mesmo por ter a oportunidade de conhecer vocês e de estar aqui trocando. É sempre muito, muito legal que a gente continue aí conectado por mais tempo. Com E, certeza. Luísa, você vai ser marcada de novo. Agora você não vai poder alegar que não sabe do que se trata, né? Sim, agora eu conheço. Mas eu preciso saber quem são seus informantes, que eu preciso saber mais a seu respeito, senhor. Tinha falado, mas Luísa Castora é assim, se ela não anotar na agenda do Google dela exatamente, ela não lembra. Eu vou Eu contar um falei negócio. 5 vezes, ela tá falando um negócio que não sabia o negócio do sapo, mas eu já tinha conversado com ela 5 vezes. Na agenda dela já estava marcado. Não, vocês não têm noção. Ontem à noite eu peguei minha agenda aqui e falei, ué, aula de voz criativa amanhã. Ana Paula, a aula é amanhã? Eu falei, meu Deus, a agenda não me falou. A semana inteira aqui falando. Olha, fim de semana tem a aula às 10 e depois tem o negócio da entrevista. Eu vivo em função da agenda Google, tá demais a minha vida. É. Vou sair correndo agora pro teatro. Então tá bom. Muito obrigada, viu, gente? Um beijo enorme pra vocês e ótimo final de semana. Vocês também, Muito meninas. agradecida. Um Super. beijo grande pra vocês. Continuem em contato. Chamem a gente de novo, que a gente vem com o maior prazer. O maior prazer. Agora que ela deu a deixa, eu fui cara de pau de chamar ela assim na cara dura, que eu olhei ela lá no TikTok e falei, eu tenho que falar com essa menina de qualquer jeito. Será que ela vai deixar a gente no vácuo? É, Imagina, se eu vejo a mensagem no dia que eu tô ali mesmo, presente na rede, eu respondo mesmo. Eu só não A gente- respondo quando eu tô muito... Tá voada. Gente, muito, muito Obrigado, agradecida. Beijo grande Beijo, pra meu. vocês. beijão. Beijo, gente. Adorei. Surfe amanhã, hein, Ana? Tem metrinho rolando. Vou tentar. Cuidado pra não tomar caldo igual a Bocuda. Nossa, essa semana eu só passei trabalho. Tchau. Tchau, gente.